Nos próximos dias, acaba o prazo para o presidente Jair Bolsonaro prestar depoimento na investigação sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao TSE de Brasília. Yasmin Costa. A Polícia Federal tem até o próximo dia 28 para colher o depoimento do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O prazo foi estabelecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. A decisão é do dia 13 de dezembro. Em julho do ano passado, Bolsonaro divulgou, durante uma live, a íntegra de um inquérito sigiloso da PF que apura um ataque ao sistema interno do TSE que ocorreu em 2018. Segundo o inquérito, um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas, mas o TSE disse que o fato dos invasores terem tido acesso a esse código não alterou o processo eleitoral, já que não houve alterações nas urnas. A PF já ouviu o depoimento do deputado federal Felipe Barros, que estava junto com o presidente Jair Bolsonaro durante a live em que foram divulgadas essas informações. O delegado, que cuidava dessa investigação na época, também já prestou depoimento. A PF ainda não concluiu as apurações. O depoimento do presidente deve ser uma das últimas etapas dessa investigação. Cristina Grema, a investigação é pertinente ou o presidente é alvo de perseguição do Supremo ou de algum ministro da Corte? Isso é intrigas da oposição, como diz a expressão popular, né? Porque foi um pedido de oposição para que ele fosse investigado por vazar dados sigilosos de um inquérito. Eu preciso só fazer uma observação que ele não divulgou na íntegra o inquérito. Ele participou de uma entrevista no programa Pingos nos Is em agosto, junto com o deputado federal Felipe Barros, que era então relator da PEC do voto impresso, e o deputado, na condição de relator da PEC do voto impresso, tinha tido acesso aos dados desse inquérito e, até onde se saiba, não havia recomendação para manter aquilo em sigilo. Então, foi comentado na entrevista. O que o presidente fez depois foi colocar no Twitter alguns documentos que ele tinha mencionado na entrevista, e parece que foram esses documentos que geraram a abertura desse inquérito. Se a Polícia Federal acha pertinente investigar se houve vazamento intencional, se isso prejudica as investigações, se o delegado foi afastado, aí são questões técnicas que eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que o presidente da República não pode ser investigado no exercício da função, a menos que haja autorização do Congresso. Então, a gente já sabe que isso aí não vai dar em nada. É, de novo, ativismo judicial, ativismo político para tentar desgastar a imagem do presidente. E só uma parte, o eleitor brasileiro tem direito de saber que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido por um hacker que ficou meses navegando por vários terminais pelo sistema, e saber o quão segura é a próxima eleição, porque há muitas dúvidas pairando no ar, e o fato de a PEC do voto impresso ter recebido maioria de votos, mas não o suficiente para alterar a Constituição, porque PEC precisa de uma quantidade de votos diferente, não significa que a dúvida tenha saído da cabeça do eleitor. Essa dúvida existe há muitos anos. O voto impresso já tinha sido aprovado antes, ficou engavetado em uma das casas. Depois houve discussão no judiciário, que alegou que não havia dinheiro para implantar uma impressora junto do voto. Aí depois a esquerda veio com essa mentira de que voto impresso, um comprovante que cai na urna, que ninguém toca no papel, que é o mesmo que cédula em papel, que é retrocesso. O próprio TSE se envolveu numa polêmica, aliás, o TSE não, o TRE aqui do Paraná se envolveu numa polêmica ao divulgar no TikTok para jovens que estão começando sua vida eleitoral que voltar à cédula de papel é coisa do tempo da Idade Média, causando uma desinformação gigantesca, porque não tem nada de cédula de papel na história. Então, a discussão foi toda conturbada, mas a dúvida continua existindo na cabeça do eleitor, e o eleitor tem direito de saber tudo a respeito dessa investigação, tão logo seja possível.
Bom, é o tipo de informação que o presidente Bolsonaro se interessa que propague. Foi esse o objetivo da entrevista que ele deu, inclusive, à Jovem Pan, e divulgou, sim, um inquérito sigiloso ao qual ele teve acesso. E é isso que está sendo investigado, como ele teve acesso, como vazou esse inquérito sigiloso, tanto que o delegado foi mudado e agora o presidente terá que prestar depoimento. Provavelmente será um depoimento presencial, como ele fez da última vez, naquele outro inquérito sobre a suposta interferência na Polícia Federal, a acusação do então ministro e hoje pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro usou esse inquérito para divulgar e propagar mais desinformação e disseminar mais dúvidas acerca da segurança da urna eletrônica, até porque esse inquérito não prova absolutamente nada. Isso foi amplamente divulgado à época, em 2018, em diversos veículos de informação. A abertura desse inquérito, ele só mostra que um hacker teve acesso ao código-fonte. O código-fonte é disponibilizado para a OAB, para a Polícia Federal, para vários partidos políticos, mas ele não pode ser modificado. Se ele for modificado, o sistema do TSE simplesmente não vai ler esse código-fonte e o sistema não vai rodar. Então, não houve nenhum prejuízo, nenhum risco, nenhuma ameaça para a integridade das eleições de 2018, como o presidente Bolsonaro, infelizmente, faz questão de desinformar deliberadamente somente para suscitar essa dúvida na cabeça do eleitor e disseminar a desconfiança em relação às urnas eletrônicas. Nunca nenhuma fraude foi comprovada nas urnas eletrônicas e esse inquérito tampouco aponta para isso. Ele divulgou, sim, trechos, se não foi a íntegra do inquérito, divulgou trechos do inquérito nas redes sociais e terá que prestar depoimento em função disso. Agora, pela primeira vez, ele estará cara a cara com a delegada Denise Ribeiro, que é uma delegada da Polícia Federal linha dura, que também está à frente dos inquéritos da fake news e das milícias digitais. Inclusive, ela pediu para incluir o presidente Bolsonaro nessa investigação das milícias digitais. Eu espero que dessa vez o depoimento não seja aquele depoimento protocolar, pro forma, bonzinho, suave, que foi o último em relação à investigação sobre interferência na Polícia Federal. Eu espero que seja um depoimento duro, que encoste o presidente contra a parede e coloque as questões e faça as perguntas certas, perguntas duras. É a chance que nós temos para tentar entender como aconteceu, como ele teve acesso a esse depoimento, ao vazamento desse inquérito sigiloso da Polícia Federal. Mais um crime cometido pelo presidente da República. Eu não sei que crime é esse porque não está descrito no Código Penal, mas eu te respondo essa tua grande dúvida aí, porque isso foi dito no Pingos nos Is no dia da entrevista. Para quem assistiu, para quem acompanhou, para quem se interessou em saber do que se tratava, foi dito pelo deputado federal Felipe Barros que o delegado responsável pelo inquérito levou até a Comissão de Constituição e Justiça, porque estava em discussão isso, levou esses dados a pedido do Felipe Barros e ele foi informado a respeito do que havia. Não foi só uma invasão do código-fonte, esse hacker navegou por meses em vários computadores do TSE e o TSE, pior, isso que é o mais grave, ele só ficou sabendo disso porque o hacker procurou a imprensa para contar o que ele estava fazendo, porque ninguém teria descoberto, teria ficado isso acontecido ao longo da eleição sem ninguém saber. O hacker estava justamente querendo provar que o sistema é vulnerável e precisa ser melhorado. Ficar jogando falácias agora de que o presidente cometeu um crime sem apontar o artigo do Código Penal é, de novo, falar para a bolha, como acontece todos os dias. É vazar um inquérito sigiloso, Cristina. Agora eu quero entender o seguinte, se o presidente da República foi o vitorioso, então ele cometeu um crime, todo mundo que ajudou a divulgar e disseminar uma informação, o presidente da República, funcionário público, pago com dinheiro público, então ele faz isso, ele vaza inquéritos sigilosos. Você acha que é normal, que é prudente um presidente da República? Eu não falei isso, não ponha palavras na minha boca. E outra questão, se o presidente Bolsonaro, que ganhou as eleições de 2018, e ele mesmo suscita, expõe dúvidas sobre o resultado da eleição de 2018, então quer dizer o quê? Que possivelmente ele não tenha sido vitorioso, porque se a gente vai partir não seja dessa desonesta, premissa, Amanda. Você então, sabe muito bem quais são as dúvidas. Quem é desonesta? Quem está sendo desonesta nesse discurso, Cristina, você me desculpe, mas é você dizer que houve ameaça você sabe à integridade muito bem quais são as dúvidas que pairam sobre as eleições de 2018. Que não houve qualquer vazamento de inquérito sigiloso. É brigar com a realidade, é brigar com os fatos. Eu não disse que não houve vazamento, não ponha palavras na minha boca. O que eu disse é que na live
na entrevista, no Pingos nos Is, que eu assisti na íntegra 3 vezes, porque eu gosto de saber exatamente o que foi dito para trazer a informação correta aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Ali foi dito pelo deputado federal Felipe Barros que o delegado tinha trazido essa informação para a CCJ. É isso que eu estou dizendo, que já se sabe como que ele, deputado federal Felipe Barros e o presidente da República tiveram acesso. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não houve vazamento. E não sou mentirosa, não comece de novo com essa ladainha. E eu estou falando aqui que as dúvidas que pairam sobre as eleições de 2018 não é sobre o resultado final. Ai, será que eu venci mesmo ou será que botaram votos para mim que não eram meus? A gente sabe muito bem quais são as dúvidas e está cheio de depoimento de eleitores falando: eu digitava o primeiro número na urna e já aparecia logo a foto de um candidato que não era o meu. Isso precisa ser investigado. Até hoje não foi dado resposta para o eleitor e por isso é legítima a dúvida do eleitor. É isso que eu falo aqui, não tem nada de desonesto ou de mentiroso na minha fala. Sabe qual é o problema, Cristina? Você só se calca nesses pequenos relatos de um grupo de eleitores que são bolsonaristas, que reclamam da vacina, que reclamam... Como é que você sabe que são bolsonaristas? Ao invés de você se calcar no que dizem as autoridades, os fatos, as investigações sérias, seja da polícia, seja da saúde. Então, se a gente vai acreditar em achismo, em relato de eleitor que a gente não sabe se é verdade ou mentira, então fica muito fácil. A gente vai disseminar e vai levantar dúvidas sobre qualquer coisa, sobre se a Terra é redonda. É o que você também. A gente vai começar a levantar dúvida. Tem gente que jura que ela é plana, tem gente que jura. Então, se a gente começar a levar esse tipo de relato... Eu não conheço, até hoje eu não conheci ninguém que jure que a Terra seja plana, mas se a Amanda quer entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Eu não conheço até hoje uma única pessoa que tenha dito que a Terra é plana, Amanda, mas se você quiser entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Eu posso trazer inúmeras coisas. Eu conheço gente que diz que o Lula é inocente, com as inúmeras provas sobradas, como disse um dos juízes do TRF4, condenado em 3 instâncias. Eu conheço gente que diz que ele é inocente, só porque houve uma manobra no STF. Então, quer entrar na discussão séria? Podemos. Vamos entrar, qualquer momento. Já aqui no Jornal da Manhã, em live com Ciro Gomes, ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo diz que ex-juiz Sérgio Moro conspirou contra Jair Bolsonaro. Agora,